Bora falar de mais uma vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta, fora de casa, no Moisés Lucarelli, um jogo que demorou 30 minutos para acontecer. Esse período aqui em São Paulo não é fácil. Muitas chuvas, muitos gramados não suportam, o Majestoso também precisou de 1 hora para acontecer, e no caso do jogo do Corinthians, meia hora, 45 minutos a mais para que a partida fosse realizada. Muita chuva, um gramado que foi castigado e mesmo assim ele não se manteve, né? O jogo apresentou muitas dificuldades, e muitas dificuldades especialmente para quem precisa da bola no pé, precisa conduzir a bola no gramado. Quase todos os jogadores, né, dependem disso, mas alguns muito mais, né, na construção do jogo. Por exemplo, o Igor Coronado ficou refém de uma bola mais longa. Então, em alguns momentos, enquanto esteve em campo, ele foi uma das primeiras trocas do Ramon, né, em que ele tira o Igor Coronado e coloca mais um volante. O Igor Coronado, inclusive, foi uma das primeiras trocas do Ramon Dias, né, ele tira para a entrada de mais um volante, o Charles. O jogo era dentro de um contexto completamente diferente, mas a gente precisa entender que ele já escala uma equipe diferente no seu tradicional escopo tático, que a gente entende como um losango, né, um volante, dois meio-campistas ali, né, volantes barra meias construtores, e um meia articulador na ponta e 2 atacantes. Ele começa o jogo com Romero, Thales e Yuri. Yuri mais de 9 fazendo pivô, o que dificultou bastante o trabalho dele. O Romero não conseguiu jogar. E o Thales ainda foi um jogador super envolvido na partida, como tem sido nessa temporada de 2025. O Coronado coube a ele a armação das jogadas, só que realmente com muita dificuldade, né? E aí ele abusou dessa bola longa, tanto que um dos gols claros perdidos pelo Yuri é justamente um lançamento fantástico do Igor Coronado no ponto futuro, para que o Yuri pudesse pegar essa bola atacando o espaço. Só que ele consegue vencer a posse em algum momento, depois a bola realmente segue, ele chega na cara do goleiro e desperdiça. Essa era uma dificuldade do jogo. Você não conseguia ter condução de bola, passes trocados, infiltrações, não dava. Era um jogo até, eu estava ouvindo o Betão na transmissão, né, da TNT, um jogo mais para o Pedro Raul, e ele não foi relacionado, e o Héctor Hernandes, que tem uma característica semelhante, entra só lá no final da partida. Então ficava difícil para quem precisava atacar corredores ou buscar alguns espaços, e são jogadores assim, tanto o Romero, quanto o Yuri, quanto o Thales, são jogadores de movimentação. Difícil, né? Difícil com o gramado do jeito que estava. Então, assim, foi um jogo de sobrevivência, né? De você tentar alguma coisa, uma bola parada, uma bola espirrada, um chute a média distância. E aí a gente teve, no primeiro tempo, especialmente, duas figuras. O José Martins, que toma um cartão bobo, porque se envolveu numa discussão com o Arthur lá, um jogador experiente, super experiente da Ponte. Mas, assim, um cartão que até você pensa assim, pô, o cara pareceu, né, revidar mais, mas teve uma provocação, e aí ele toma esse cartão bobo, depois até faz uma falta por trás no segundo tempo e acaba expulso, mas muito por conta desse primeiro cartão muito bobo que ele toma no primeiro tempo. Agora, no que diz respeito ao jogo em si, correu, se desdobrou, brigou, peleou e ainda deu uma finalização, teve uma finalização fantástica, né? Ele mata no peito aqui, ó, a bola se oferece. Ele já tinha feito um golaço no Majestoso, chuta no cantinho, e o goleiro Diogo Silva, que fez um partidaço, né, como todos os goleiros contra o Corinthians, né, a torcida gosta de falar isso, mas é verdade, foi lá e buscou no cantinho, entre outras defesas, né, naquele chute do Yuri que eu falei, né, o Yuri talvez não tenha tomado a melhor decisão, mas é difícil ali naquele momento. Eu acho que ele tentou jogar por baixo do goleiro, ele fechou bem o ângulo, fez outras defesas e tal. Estava muito difícil, né, do jogo acontecer. Então era isso, era um chute a média distância, era talvez uma bola parada, ou uma bola longa, mais esticada, né, porque ir conduzindo a bola não dava. Então o Coronado, ele pegava essa bola na intermediária e já tentava ligar para o ataque, como aconteceu nesse lance do Yuri Alberto. Vem no segundo tempo, o Romero perde um gol inacreditável, na frente do goleiro. De novo o Diogo Silva faz uma baita defesa, mas assim, muito mais demérito do Romero, né, que estava cara a cara com o goleiro, poderia escolher várias opções ali naquele momento. Não acontece. Muitos jogadores individualistas, né, tentando resolver. O próprio Yuri numa arrancada, ele tem o Charles entrando, que eu até entendo que o Charles não inspira muita confiança, mas tinha o Thales mais atrás, ele busca uma finalização que sai completamente errada. Jogadores tentando resolver por si próprio, porque, de novo, o gramado dificultou qualquer análise que a gente possa fazer nesse sentido.
E aí, diante dessa dificuldade e tudo mais, a gente tem um jogador no Corinthians que está realmente pedindo passagem, jogando mais do que os demais, envolvido com o jogo, buscando soluções. E esse era um jogo em que você precisava ter uma certa inventividade. Você precisava ter um pouco de inteligência para parar e pensar o que fazer em alguns momentos. A tua tomada de decisão, ela precisava ser mais assertiva. Num pivô muito inteligente do Yuri Alberto e um passe do Romero, que realmente foi uma decisão acertadíssima que ele dá, buscando o Thales Magno na entrada da área, o Thales faz aquilo que você espera de um jogador inteligente nesse momento. Ele sai da marcação, ele é muito leve, né, muito móvel, sai da marcação, ele já tem uma poça à sua frente. Quando ele sai da marcação, ele já rompe essa primeira poça, vem uma segunda poça muito maior, ele dá uma levantadinha na bola, escapa da segunda poça e aí, de perna direita, fuzila o goleiro no canto para vencer e marcar o gol da vitória. Foi assim, um gol de muito recurso, tá? E especialmente de uma solução criada diante da dificuldade, que faz toda a diferença para um jogador buscando afirmação, buscando o seu espaço. Ele não termina a temporada como titular. Quando ele chega ao Corinthians, ele já chega fazendo gols. Depois ele acaba perdendo espaço, porque a dupla Memphis e Yuri realmente arrebentou no ano passado. Esse ano ele começa melhor do que todos os outros. Ele tem contrato só até metade do ano por empréstimo. A opção de compra dele é muito alta, é papo de 70 milhões de reais. 13 milhões de dólares, se eu não me engano, junto ao clube lá dos Estados Unidos. Mas dá para prorrogar esse empréstimo, acho que o Corinthians precisa buscar essa alternativa, porque mesmo que ele não seja titular, mesmo que o Memphis e o Yuri retomem o seu nível, né, de jogo, como eles estavam no ano passado, eles serão titulares absolutos. O Thales vira uma peça fundamental, importante, que você precisa ter no elenco. Um elenco não se faz só com 11 jogadores, ainda mais com o nosso calendário, com as 5 trocas, você precisa de reforços, né? Reforços para compor elenco com esse nível, com essa qualidade. E olha, eu estava fazendo a live depois do jogo e alguns torcedores aí sugeriram, de repente, pô, o Memphis não está jogando de 10, não estou dizendo para ele pegar 10, tá gerando uma polêmica, estou falando para ele jogar de 10, como ele tem jogado muitas vezes, né? Atrás do centroavante, vindo de trás, armando o jogo. Daqui a pouco você consegue fazer o Memphis ocupar essa função e tendo o Thales e Yuri no ataque. Seria uma forma de você acomodar o Thales dentro do time, mas teria que tirar o Coronado enquanto o Garro não estiver de volta. O Coronado ficaria para um segundo tempo. Enfim, é uma decisão que não é fácil. Mas o Memphis tem características semelhantes à do Coronado, né? Ele não tem talvez a construção no seu DNA, né? Ser o meia articulador, mas o Memphis distribui o jogo muito bem, conduz bem a bola, tem o drible, tem a bola parada, tem a finalização, tem cobrança de falta. Eu acho que daria para fazer pelo menos um teste nesse sentido. Mas aí a gente começa a entender algumas coisas. Eu falei do primeiro tempo que o Martínez foi uma figura importante. A outra, que não foi só no primeiro tempo, foi no jogo inteiro, foi a do zagueiro Félix Torres. Dá para dizer que o Félix Torres estreou com a camisa do Corinthians. Por quê? Porque acima de tudo ele fez a leitura do que o jogo pedia. O Félix Torres foi o cara que no campo de jogo mais entendeu o que o jogo necessitava. Ele não inventou, ele não tentou sair jogando, ele não tentou passes curtos, não. O Félix Torres foi fisicamente muito bem e como era um jogo mais de rebatidas, o Félix Torres foi brilhante. No jogo aéreo ele vencia praticamente todas as disputas e quando a bola se oferecia no chão, ele não arriscava. Teve uma jogada, por exemplo, que a Ponte pega um contra-ataque, o cara vai receber, ele dá um pique, ele chega na frente e qualquer zagueiro naquele momento, em qualquer circunstância, ao antecipar o jogador e a bola, recuaria a bola para o Hugo Souza, para o goleiro. Só que aí ele pensou, provavelmente, né? Caramba, se essa bola encontrar uma poça no meio do caminho, eu tô lascado, porque aí o atacante pode me vencer na corrida, pode chegar um outro, o goleiro pode se atrapalhar, pode dar tudo errado. O que ele faz? Ele antecipa, chega na frente e lateral. Ele antecipa e pau, bomba, bola longa. Ele não sai jogando. Ele entendeu que o jogo era de rebatidas. Ele precisava rebater. Ele não tinha que inventar. E ele foi gigantesco nesse quesito. O João Pedro Tchoca, da mesma maneira, não inventou. Saía jogando, que era a característica dele, mas um passe mais curto com mais segurança, quando o cara estava próximo dele.
sem uma marcação, né, muito alta ali, porque senão daqui a pouco poderia dar problema. O Tchoka não fugiu tanto ao seu estilo, mas também simplificou. E o Félix Torres foi gigantesco nesse quesito, liderando a defesa. Pode ser que ele entenda, né, que talvez o período que ele enfrentou aqui no ano passado foi de adaptação e que ele possa se afirmar. A gente está falando de um cara de seleção equatoriana, de Copa do Mundo, super experiente e que chegou com alto cartaz e com grande investimento. Se esse cara jogar tudo que ele poderia desde sempre, ele pode ser o parceiro do André Ramalho. Algumas figuras difíceis assim no jogo, né, como o Hugo, lateral, Hugo Farias e o Léo Maná, com muita dificuldade. O Hugo, por exemplo, não fez a leitura do jogo. Saiu conduzindo a bola muitas vezes, quando ela parava na poça ele perdia a bola e armava contra-ataque para a ponte. Aí é falta de inteligência também. É claro que o Diego Palacios vai ser titular, ou o Matheus Bidu. E o Palacios entrou, mas só no segundo tempo e faz parte de um cronograma físico aí, a gente entende esse processo. Mas o Hugo realmente, assim como o Léo Maná, que até agora não conseguiu oferecer mais coisas. O próprio volante Charles, né, que é uma insistência do Ramon, eu entendo, ele está rodando o elenco. O que eu não entendo é a contratação, porque no ano passado ele já comprometeu algumas vezes. Então, apostar no Charles como uma figura que possa te dar alguma solução, eu acho difícil. E até em algum momento do jogo, ele tentou povoar o meio-campo exatamente para compor o setor ali num jogo completamente atípico, né? Então você não consegue se abraçar na tua ideia original, você precisa abrir um pouco o leque. Ele já faz isso começando com 3 atacantes e apenas 3 jogadores no meio campo. Depois ele reforça com mais volantes, mais jogadores de marcação, que aí, né, tem a ver com a entrada do Charles, do Rian, que é exatamente jogadores de contenção. Ele perdeu o Martínez para o próximo jogo suspenso, né? Felizmente vai poder jogar o derby, e o Alex Santana também está suspenso. Então, assim, tem desfalques aí no mesmo setor. Vamos ver como é que o Ramon arma esse time aí para a próxima rodada, sempre pensando no derby. Eu acho que a grande dúvida do torcedor nesse momento é: o Corinthians venceu as 3 primeiras, venceu agora a Ponte, fora de casa, não que tenha jogado um futebol vistoso, até porque é difícil a análise nesse momento por conta da condição do gramado. Finalzinho do jogo foi um sufoco. A Ponte deu bola na trave, o Hugo Souza teve que trabalhar pra caramba. Segundo jogo do Hugo Souza, acho que foi um erro colocado de cara no Majestoso, porque goleiro precisa de ritmo de jogo, então é importante mantê-lo no time como aconteceu hoje, então para ele dar um pouquinho mais de estofo e tal, e ele foi super bem nesse sentido, e tem um derby ali na frente. Por que eu tô batendo na tecla do derby? Porque é o grande confronto. Esse confronto ele dita muita coisa. O Palmeiras está vivendo uma instabilidade, mas não vai querer perder para o Corinthians. O Corinthians venceu o derby no ano passado na Neoquímica Arena, mas esse ano é diferente, virou o ano. Tem alguns jogadores que ainda não aconteceram. O Yuri Alberto está voltando a perder gols e assim, a gente sabe da doação dele, sabe de como ele terminou o ano bem, mas ele não começou o ano da mesma maneira. O Memphis Depay, no Clássico Majestoso, eu me assustei com a falta de ritmo de jogo e a falta de energia do holandês, né? Que demonstrou isso desde a sua chegada, mas que ainda precisa de um gás. Então, o derby, ele tem toda essa exigência. O Yuri precisa aparecer, o Memphis Depay também, o Coronado, se for jogar, ou o Rodrigo Garro, né? Não sei, acho difícil o Garro estrear na temporada justamente no derby, só se ele for relacionado no fim de semana. Aí eu vou acreditar que ele possa jogar o derby. Mas o Coronado precisa aparecer, esses jogadores precisam aparecer e jogar um clássico como o clássico exige, como o clássico merece, não como foi o confronto contra o São Paulo, em que aquele segundo tempo, com erros individuais e um comportamento completamente passivo, acabaram culminando aí na derrota acachapante como foi. Então a resposta precisa vir no derby, mas para ela vir, você tem uma construção. E hoje eu percebo assim um time com algumas definições, algumas carências significativas e outros jogadores que estão devendo. Estão devendo, pode ser por uma questão física, mas eles precisam aparecer em algum momento e não tem momento melhor do que o clássico contra o Palmeiras. Então assim, o Ramon consegue ainda preservar alguns jogadores, consegue dar uma mesclada, consegue dar chances, né? Como o caso do Léo Maná, do Tchoka, uns aproveitam, outros não. O Martínez acho que está brigando por uma titularidade no lugar do Ranieri, que terminou bem a temporada, mas hoje o Martínez está jogando muito mais. O Alex Santana, o Rian, esses jogadores estão cavando também o espaço deles. E ali na frente o Thales Magno tem demonstrado muita força, qualidade técnica e vontade de se superar e de jogar nesse time. Então, problema para o Ramon resolver. O Corinthians venceu o jogo, era o que precisava, mas a gente sabe que a resposta para o que aconteceu no Majestoso
vai ser no clássico contra o Palmeiras. Será que dá para ganhar? Comenta aqui o que vocês acharam do jogo e de tudo que vocês estão achando do Corinthians, desses jogadores e tudo mais. Inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Like no vídeo me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau! O Corinthians, todo mundo sabe, está negociando o lateral esquerdo Denner, jogador de 16 anos. Talvez o único destaque do time na Copinha. Um time bem abaixo mesmo. Né? O Corinthians está numa entre-safra, né? Enfim, a gente sabe disso. E o Denner, talvez, né? Fez até um belo gol na final. Fez até um golaço, né? Golaço não, mas um gol muito bonito. Ganhou no corpo do cara, cortou, bateu de direita que não é a dele, acertou no alto. Enfim, o Corinthians podia ter sido campeão com o gol dele. O Corinthians está negociando ele com o Chelsea. O Chelsea fez uma proposta de 8 milhões de euros com mais bonificações. As bonificações eu não conto. Não sou otário. Porque até hoje eu nunca vi cair o dinheiro de bonificações. Ou pelo menos nunca me informaram. Ou pelo menos nunca vi ninguém informar também. Então são 8 milhões de euros. 8 milhões de euros, 48 milhões de reais. Ok? Desses 48 milhões de reais, o Corinthians vai ficar com 38 milhões aproximadamente, porque o Corinthians tem 80%, eu confirmei, tá? Eu confirmei, tive acesso, aliás, a esse contrato. O Corinthians tem 80% do Denner. Tem 80%, vai ficar aproximadamente com 38 milhões. E os outros 20% pertencem ao Denner, que por si só vai ganhar uma bela grana, vai ficar rico, vai ficar milionário. Porque 20% de 48 milhões, a gente está falando de 9 milhões e alguma coisa. Quase 10. E aí vem a informação que eu apurei também, que é exclusiva. O Corinthians que disse que não tinha saída, que para mim essa desculpa não cola, que não tinha saída, que tinha que negociar, porque senão clubes brasileiros vão contratá-lo, porque a multa, né, na verdade é 2.000 vezes, né, a soma é 2.000 vezes o salário do cara, é a multa dele, para a multa nacional, algum clube brasileiro pode contratar. O Corinthians pode cobrir qualquer oferta de qualquer clube brasileiro, isso é papo furado. E aí eu fui apurar o salário dele. Sabe quanto que ele ganha por mês no Corinthians? O Corinthians fez o contrato ano passado. 6 mil reais por mês. Tá? 6 mil reais por mês. Cara, 6 mil reais por mês é muito pouco para um atleta, mesmo que seja um jogador das categorias de base do Corinthians, porque não é um atleta qualquer. É um atleta que, antes de assinar o seu primeiro contrato profissional com o Corinthians, já colecionava convocações para seleções de base. Um cara forte, alto, ele é forte nem tanto, mas é alto, tem uma boa estatura, tem técnica e convocações. Como é que você renova com o cara e põe um salário de 6 mil? Sendo que o Breno Bidon, um monte de molecada que subiu para o profissional, que assinou o primeiro contrato, muitos assinaram com 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, 35 mil. Né? O Clevin, para o melhor jogador da base, praticamente. Entendeu? Então, você pega um cara que ganha 6 mil reais, e eu tive acesso ao contrato ano que vem. Se ele permanecer no Corinthians, sabe para quanto vai o salário dele? Para 7 mil. Para 7 mil. Cara, vou te falar, meu irmão. Um contrato muito mal feito, velho. Você pega um moleque que talvez é o seu melhor jogador da base, que tem convocações para a seleção brasileira, né, joga na lateral da seleção. Você dá 6 mil para ele de salário e em 2026 aumenta para 7. Pô, até o meu aluguel fica mais caro. Agora, para o padrão do futebol, 6 conto é ajuda de custo. Exatamente. Enfim, tá explicado, né? Porque queriam o Arana, iam usar de desculpa para vender o Denner. Entendeu? Então, já
Enfim, né, velho? Aí você pega um menino, no mínimo teria que ser 15K. Exatamente, 15K, você já aumenta essa multa muito mais. Mas, ó, vai por mim. O Corinthians não tá vendendo porque não teve saída, que se não ia perder para algum clube brasileiro. O contrato dele vai até fevereiro de 2027. Lá em fevereiro de 2027, tá? Lá, nem o Augusto vai estar. Rimou. Lá, nem o Augusto vai estar. Aí pode ser um presidente que tenha uma relação melhor com o Bertolucci. Mil coisas podem acontecer. Mas o Corinthians quis vender. Não fechou ainda, né? Mas quer vender. Porque o Corinthians precisa de dinheiro. O Corinthians não tem dinheiro para nada. O Corinthians precisa de dinheiro, pô, e vai receber 8 milhões de euros à vista, né? Não são 8 milhões, né? Desses 8 milhões, o Corinthians vai ficar com 80%. Então, o Corinthians vai receber 38 milhões de reais à vista. Aí o JP, ué, Samir, você falou que não salvava nenhum jogador da base? Eu falei que não salvava nenhum. Eu não falei exatamente isso, eu falei que nenhum da Copinha estava pronto para ajudar o Corinthians esse ano, nenhum. E eu falei que o Denner era o único melhorzinho, mas que mesmo assim, não muda minha opinião, mesmo assim, não está pronto para ser o nosso lateral esquerdo titular do time profissional. Você queima o menino Galera, se fizer. continuar aí, ó, tá aparecendo na tela de vocês o real motivo, né? Vamos ser bem sinceros, do qual o Corinthians teve e tem essa dificuldade de renovar com o Denner e vai acabar perdendo uma das joias do Corinthians. E aí dá até para entender o presidente, já até antes de começar, porque para não gerar nenhuma dúvida, não tô defendendo lado A, lado B, presidência que tá atual, presidência que passou, mas falando da situação toda que o Corinthians se envolve, não é de hoje, já vem das gestões passadas que prejudicaram muito o Corinthians na questão financeira. E o Denner, para quem não sabe, é agenciado pelo Juliano Bertolucci, tá aí matéria do meu timão, vou deixar aí na descrição para vocês também, para quem quiser acompanhar, ótima matéria falando sobre o assunto. Tá aqui, ó, outros dois jogadores agenciados por ele, né, o Paulinho e o Mateuzinho, ó, os dois eles chegaram no Corinthians e o Juliano Bertolucci cobrou pela intermediação, hein, 2.880.000. Bom, isso somado a várias outras dívidas que o Corinthians tem com esse empresário, que tem aí o Ramiro, 26 milhões aí o valor original, entrou uma multa de 622 milhões, juros, correção, foi para 42 milhões, Jô, Douglas, Augusto e o Léo Santos, mesma situação aqui, ó, valor, multa, juros, para chegar num valor total de 7 milhões, com o Paulinho aqui, o valor da intermediação, né, os 2.800.000, aspas, hein, 2.880.000 para a intermediação do Paulinho, 2.047.500 para a intermediação do Mateuzinho. Então, juntando as duas intermediações, dá lá seus quase 5 milhões. Aí você tem aí empréstimos que as gestões passadas fizeram com o empresário, é isso mesmo, empréstimos que foram feitos com o empresário. Então aí tem o valor original, multa, correção, lá vai-se então mais 24 milhões e um total aí de 78.212.245 reais que são devidos ao Juliano Bertolucci. Juliano Bertolucci, que é o que comanda aí, né, a carreira do querido Denner. E com isso o Corinthians tem aí essa dificuldade enorme, porque será, né? Aí deixo para vocês aí, né? Os dados estão todos aí na tela. Vocês me digam nos comentários por que será que o Corinthians teve essa dificuldade, está tendo essa dificuldade para renovar com um garoto. E assim, por então, o Augusto, no final das contas, com isso tudo dito, eu acho que ele até que está indo bem nessa situação, né? Porque é o que ele falou, a gente pode perder o garoto aí por uma multa que é para os clubes aqui do Brasil de 10 milhões, que é uma multa ridícula por um lateral, que é uma posição escassa hoje em dia no futebol, vale-se muito lateral hoje em dia no futebol, a gente vê o que a gente sofre, os outros times também, é difícil lateral no futebol mundial, e uma grande promessa do Corinthians, mas que infelizmente
por culpa de maus negócios das gestões passadas, acabou levando a essa situação toda de uma dívida com o empresário que detém os direitos do garoto e, por fim, aí uma dificuldade de renovação, porque aí o cara quer também tirar o dele em cima do menino, né? E tá certo, é o trabalho dele, ele mexe com isso, ele tem que fazer ali a parte dele para ganhar o dinheiro dele. O problema é o Corinthians e como que ele faz as suas negociações, né? Então isso que tem que mudar, isso tem que mudar urgente. E aí é por isso, por causa dessas dívidas com esse empresário, o empresário querendo tirar também lucro do garoto que ele detém direito, não facilitou para o Corinthians renovar com o garoto, não conseguiu subir a multa e o Corinthians, para não perder aí muito, já vai perder demais, para ficar aí um pouquinho no lucro nessa situação. Acredito que até aí que é a situação que o presidente apontou, falou, o modo do qual ele geriu a negociação, por tudo que aconteceu, talvez até tenha sido o melhor a se fazer. Infelizmente, digo aqui infelizmente, porque é aquilo, né? Um monte de situação acarretou nesse final aí dessa situação do Denner. Uma pena mesmo. Uma jovem, ótima promessa do Coringão.